Então solte a vinheta que o homem chegou. Opa! No programa de hoje, o garoto prodígio da política nacional vem falar das poucas e boas que passou nos Estados Unidos. Ações de Donald Trump e, claro, do seu livro Criando Filhos para o Amanhã. Ai, meu Deus do céu! Quem entregou um pacotinho aqui? Quem entregou um pacotinho aqui? Uma salva de palmas para o deputado federal Nicolas Ferreira. Tá aí o Nicolas. Obrigado, viu, Nicolas? O Nicolas sempre aparece aqui, ó. Sim. Dá uma força. Ele sempre dá uma força aqui pro programa, nosso... Vocês dão força pra mim, pô, tá maluco? Obrigado. Não, imagina, você sempre tá aqui com a gente, conversando, e a gente gosta de trocar uma ideia com você. O Nicolas já tinha esse livro, que é o Cristão e a Política, que é onde tem mais ou menos o que você acredita, não é isso? Sim, exatamente. Muita gente acha que não pode, né, misturar cristianismo, enfim, com política, mas, na verdade... Os valores, né? Na verdade, a gente desmistifica isso nesse livro aí, foi um best-seller, e também tem um próximo aí que eu vou deixar pra você falar. Mas você sabe que a gente tem os nossos princípios, são os 10 mandamentos. Mesmo certeza. Que você, né? Que é algo que a gente... E pode até discordar, mas se aplicar dá certo. Sim, sim. Né? E tem esse aqui agora, inclusive eu estava lendo aqui, ó. Esse é o Criando Filhos para Amanhã. Eu ouvi dizer que você vai ser papai pela segunda vez. Pois é, pela segunda vez essa semana aí. É um por ano? Depois do jogo do Santos, né? Tá trabalhando bem. Neymar encostou em mim, eu já tô fazendo outro efeito Neymar. Você tá trabalhando bem, hein, ô Nicolas? A gente sempre trabalha. Fábio Caveta, 24/7. Tem aqui, ó, o prefácio. Tá aqui, ó, escrito pela Sâmia Marcilli. E o Ítalo Marcilli? Então, o prefácio foi feito pela Sâmia Marcilli. Pela Sâmia, que é a esposa do Ítalo. Isso, exatamente. E o livro foi escrito por mim e pelos meus pais, né? Contando desde a minha infância, enfim, até minha juventude e mostrando, né? A cada capítulo aí algumas experiências nossas, tanto da aprendizagem minha como filho, tanto também eles como pais e agora, enfim, eu também como pai também aí, agora de dois. De uma menina e não sei o sexo do próximo da próxima. Vai estar esperando pra... Não sei, O que mudou em você? Porque ser pai é um negócio que dá um negócio. E você é muito jovem, né? Você é um cara novo. Eu acho que o que muda é que você muda um senso de responsabilidade do tipo, olha, eu preciso direcionar ela pro céu, ponto. E assim, você não pode falhar nisso, sabe? Então, eu acho que te dá um peso no seguinte sentido, eu não posso tomar as mesmas decisões que anteriormente, porque basicamente eles são totalmente dependentes da gente, né? Pra tudo. Muito frágil, alimentar, né, se Nicolas? eu deixar a Aurora lá sem fazer nada, ela vai morrer, pô. Exatamente. Então, você precisa dar um norte, sabe? Então, isso pesa muito, assim. Então, eu e a minha esposa, a Lívia, a gente sempre fala, olha, a gente tem que realmente aparar tudo, não para dar uma perfeição para ela de vida, que isso é impossível atingir, mas pelo menos conseguir fazer com que ela erre menos e acerte mais. Isso aí. Ô, Nicolas, eu vi aqui, tem um capítulo, que a gente vê, né? Pô, sua filha é linda, uma gracinha, a gente vê crianças por aí. Sua mãe. Ó, que legal, criança, quero ter filho. E tem um capítulo que fala, nem tudo são flores. Sim. Qual que é a parte mais difícil que você fala assim, meu Deus, eu não imaginava que eu ia passar por isso sendo pai. Pô, tem que agradecer meus pais, porque eu não imaginava que essa parte seria tão difícil. Olha, quando você é pai, você percebe que a sua vida, você passa a entender mais o significado de servir. Então você não pode acordar a hora que você quiser, você não pode dormir até a hora que você quiser. Você precisa tomar decisões que aquilo dali te gera um sacrifício muito alto e você não tem escolha. E quando você compara isso com sua vida de solteiro, você percebe que é uma vida totalmente voltada para você. Sim. Então você acorda a hora que você quiser, você vê o filme que você quer. Se você no outro dia quiser acordar mais tarde, não importa. Então é tudo voltado para você. Com o filho, não. Você não tem escolha. A Aurora das 6 horas da manhã, ela tá de pé. Então ou você acorda ou você acorda. Então quando nesse capítulo fala nem tudo são flores, é no sentido de que, por exemplo, né, a gente viajou nas férias aí, a gente foi para Maceió, depois a gente passou uns dias ali também na Flórida. Ela passou mal nas 2 vezes. E assim, uma em Maceió, por exemplo, ela passou muito, mas muito mal. Então assim, não tem dessa de, tô aqui, queria tanto curtir a praia, deixa ela aí com alguém. Não, você vai ter que sacrificar para cuidar dela. Então nem tudo são flores no seguinte sentido, de que filho não é uma responsabilidade. E quero dizer aqui bem claro, nada contra pet, tá? Mas não é um pet que, poxa, é uma relação mútua.
porque ela depende muito de você. É muito 100% frágil. De você. É muito frágil. É muito frágil. O problema do filho É que dura muito. Dura muito. Cachorro 15 é que vai anos já chegar era. uma época, você chega no quarto dele e você vê um pôster do Bob Marley. Sem o dedão. Aí você vê onde você errou. Não. Aí você fala... Engraçado, sabe o que é? Eu nunca fui aquele adolescente, assim, de ter pôster, sabe? Tipo assim, Sim. de ter... Eu sempre gostei de, sei lá, de Calendário futebol, da Mecânica. Ronaldinho, São depois do Neymar no Santos, mas assim, esse pôster, assim, de pegar e colocar, sabe, assim, nunca tive de ninguém, assim, Ixi, cara. eu tinha da De Rita verdade. Cadillac, cara. Pô, mas Não, tá. parabéns pelo bebê e boa sorte também no parabéns. segundo Obrigado, filho agora. Obrigado. Agora eu queria aproveitar que Alan Mullet está aí. Exatamente. Você cortou. Tá lindo. Nem deu tempo de eu apresentar o Alan Gani, nosso companheiro Sim, aqui da tá Jovem aqui Pan, hoje. que vai participar aqui desse bate-papo. Obrigado, viu, Alan? Muito obrigado Mas pelo eu- convite, como sempre. E eu queria pegar a opinião dos dois. O que aconteceu? Trump tá lá dando tarifa para torto e direito. Ontem ele falou que vai tarifar o aço brasileiro em uma taxa essa de 25%. Na semana passada, o Lula já tinha pedido para o Alckmin ver uma retaliação. Aparentemente, eles estão esperando oficializar, que ele deve oficializar hoje, para retalhar. E estão dizendo que o Brasil vai retalhar em techs, ou seja, plataformas de streaming, Spotify, Facebook, Meta, enfim. Queria saber... Que o povo paga, né? Claro. Nós Retalha vamos retalhar, mas não... com o meu bolso. Não vai é a ser gente, deles. é exatamente. Não vai ser no bolso da É gente. só no nosso, E eu velho. queria pedir a opinião dos dois, porque são muito informados no assunto. Então, Nicolas, o que você acha disso e o que você acha que deveria ser feito? Porque o Trump vai agir, acho que ele está errado, mas não cabe a nós. Então, basicamente cada país tem a sua soberania com relação às, enfim, transações comerciais, a questão de imposto, taxação. Tem direito. Tem gerência a respeito disso. O próprio Estados Unidos faz muito isso e o Trump também fez muito isso, principalmente com a China. Então a gente percebe que, óbvio, isso não é bom para o Brasil, porque sempre quem mais sobra e quem se ferra nessa história é o mais pobre, é o mais necessitado. E o governo, obviamente, nunca vai cortar na pele dele. Né? Ele não vai cortar, por exemplo, na Lei Rouanet, não vai cortar nos gastos que já ultrapassam de 68 milhões da Janja, não vai cortar, né, em todas as benécias desse Estado grande, preguiçoso e ineficaz que a gente tem. Então, é ruim, obviamente. Espero que a gente tenha um governo que tenha uma relação melhor com os Estados Unidos do que o atual, até mesmo porque é engraçado, né? Antes do Trump assumir, o Lula chamava ele de nazista. E agora, depois, ele parabenizou o Lula. Então, o Lula está parabenizando um nazista? Assim, é estranho, né, na concepção dele. Então, eu espero que o Brasil tenha uma relação comercial melhor, um trânsito melhor, como tinha, por exemplo, na época do Bolsonaro, para que a gente não tenha esse tipo de retaliação. E imposto por imposto, pode deixar que o Haddad já está aumentando Sim. bastante aqui, Trump. Não precisa aumentar mais, E não. aí, Alan, o que você acha que o Brasil deveria fazer? O Brasil ele não deve escalar isso daí, né? Tentar negociar para não colocar as tarifas e não retaliar de imediato. Caso contrário, Sam, você sabe disso, né? Se a gente tem um freio no processo de globalização, acontece que o consumidor acaba pagando essa conta, porque sobe lá a tarifa e aí chega o produto mais caro aqui no Brasil. Quem que paga essa conta é o consumidor, tanto lá quanto cá. Então é importante não escalar, não entrar na briga, né? Então, mas porque o Trump quer diminuir a dívida americana é de 34 trilhões de dólares. O Trump... 34 trilhões de dólares. Então, ele está sempre em déficit com o México, com o Canadá. O que ele sempre está O que ele está vendo? Ele está pegando país por país e fala quanto que eu exporto e quanto eu importo. Quanto eu te devo? Aí ele fala assim, ó, Brasil, eu tô dando muito mais dinheiro para você do que você para mim. Só que ele é muito mais rico, né? E é muito mais forte. É 20 vezes mais rico que a gente. Por isso que eles importam mais. Eles têm mais poder que a gente não tem. Não, 20 vezes é o que ele gera por O ano, PIB. mas a tamanho qualidade da de dimensão, vida a qualidade é muito maior. incomparável. Ô, Nicolas, eu queria te perguntar, já que tá falando de acordo comercial, aliás, o novo Santista, né? Já largou o Cruzeiro, já entendeu, eu sou né? Cruzeiro e Neymar. Pô. Eu acho que o Brasil inteiro agora tá nessa. É o seu time e o Neymar. Então, eu queria te perguntar do viral do Pix. Se quando você montou aquele vídeo, você tinha a dimensão
que esse vídeo se tornaria e o impacto que teve o vídeo na tua opinião? Acordou muita gente? Então, o vídeo eu fiz como todos os outros que eu já tinha feito anteriormente. Se você pega para ver lá no meu Instagram, você vê diversos vídeos do mesmo modelo, né? Com a camisa preta, com fundo preto atrás, enfim, no estúdio que eu sempre vou. Então, muita gente, inclusive, acusou de ter marqueteiro por detrás, Bolsonaro, Trump, Elon Musk. Eu falei, não, gente, fica tranquilo, foi um bloco de notas mesmo no iPhone e a gente gravou, durou cerca de 10 minutos a gravação desse vídeo. Depois, a gente editou e postou. Eu confesso que na hora... Eu tenho uma métrica de cabeça, assim, né? De quando você posta um conteúdo, vai bombar. Eu falei, ó, esse vídeo aqui deve chegar nos 60 milhões. Marca que eu já tinha atingido com outros vídeos. Falei, pô, deu muito bom. Só que depois a coisa escalonou. Por quê? Porque o vídeo, ele virou tipo um movimento. Ele descreveu a indignação generalizada que as pessoas estavam talvez sem uma maneira de canalizar aquilo. E o vídeo, eu acredito que foi muito certeiro na comunicação, assim, não foi defendendo o A, não foi defendendo o B, não foi para poder defender o governo ou não, ou atacar o governo, foi para poder falar o extrato da realidade, de que, olha, isso aqui já aconteceu no governo do Lula. É possível que isso aconteça, e não, o Pix não será taxado, ponto. Então, isso furou a bolha, assim, basicamente não existe mais bolha sobre esse assunto, porque... Eu vi diversas pessoas que, enfim, talvez não gostavam de mim, ou que não era de direita, ou que não era Bolsonaro, e que falaram, não, eu concordo com o conteúdo, até mesmo que depois, o que a esquerda fez? Fazer um vídeo rebatendo os pontos? Não, fez um vídeo defendendo o governo. Exato. E me atacando dizendo que era fake news. Ou seja, e recuando ainda da decisão. Exatamente. Né? Porque se era fake news, por que revogou? Então, assim, eles não conseguiram sustentar o que eles estavam querendo fazer, que era passar um pente fino nas contas de pessoas até 5 mil reais. E isso atinge, obviamente, os informais desse país. O cara movimenta 5 mil, quer dizer que ele tem um lucro de 5 mil? Não. Assim, não. É óbvio que não. Então, não, eu não imaginava que daria toda essa repercussão. Se eu não me engano, foi o segundo vídeo mais visto do mundo em 24 horas. Caramba. Foi. Ultrapassou, assim, várias coisas que ultrapassam da política, né? Sim. E agora tá com 326 milhões no Instagram. É engraçado que os caras... Pô, mas a população brasileira é 220 milhões, como que é possível? Eu falei, ô Eugênio, primeiro que a pessoa pode ver mais de uma vez. Exato. E segundo, de que várias pessoas no mundo inteiro podem ver o seu vídeo, pode... Ué, você vê vídeo do Cristiano Ronaldo, você vê vídeo de outros artistas, assim. Então olha o nível de argumentação contrária para poder descredibilizar algo, né? Ao invés de chegar e falar, não, a gente queria mesmo, entendeu? E até bancar, talvez. Não, a gente quer mesmo. A gente tá gastando pra caramba, a gente tem que bancar o nosso governo e a gente não tá tendo onde arrecadar. E nós vamos arrecadar tirando dinheiro seu. E tem outra, né? Quando entra em Trending Topic, você muitas vezes quer ver e fala assim, o que será que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Nem todo mundo que viu é um cara que concorda. Teve gente que viu que é da esquerda, foi por curiosidade. Outra coisa também. O volume de visualizações é muito maior. Porque tem no WhatsApp e nas outras redes. Eu queria conhecer pessoas... Eu queria conhecer pessoas que gostam de pagar imposto. Não tem. Tem um monte no Twitter, Tem um monte. Eu queria conhecer pessoas que gostam muito de pagar imposto, que clamam vão por feliz. imposto. O Nicolas faz fake news, deixa eu pagar mais imposto. Ô, Nicolas, você falou uma questão aí que na época que o vídeo saiu, eu ouvi de algumas pessoas, você falou, furei uma bolha. Às vezes gente que não gostava de mim começou a concordar, pelo menos nesse ponto. Eu achei muito bacana também, porque assim, todo mundo conhece seu posicionamento, já viu outros vídeos seus, inclusive aquele da peruca, e fala assim, que bobeira, achei uma bobeira e tal. E quando você acerta um vídeo desse, que você acabou de falar, furou a bolha, muita gente vai falar, porra, concordo. Você começa a entender que... É nesse ponto que você tem que bater mais, justamente não para agradar a direita só, mas agradar as pessoas que nem o Emílio falou, ninguém gosta de pagar imposto. Então, você acerta um vídeo de algo que atinge pessoas fora da bolha. Você começa a pensar, eu preciso acertar mais nesse lado aqui. Acertar não, seguir mais nesse lado, porque o que a gente tem que pensar é o bem da população, seja direita ou esquerda. Você está seguindo nessa diretriz, já pensando, meu Deus, no futuro presidência? Porque todo mundo fala, o Nicolas é o futuro presidente. Você pensa em acertar e juntar a galera e mostrar qual é o caminho melhor para todo cidadão ou não? Então, o ponto nós temos pautas prioritárias no nosso país. Sim. Né? O saneamento básico não existe. Exatamente. Você tem muita gente que, não consegue fazer suas necessidades. Sim.
E é saneamento básico, né? Como diz o Whindersson Nunes, não é saneamento VIP ou black, é saneamento básico. Então, existem diversos fatores. Poxa, que seja o serviço público, o transporte de qualidade, que seja a saúde, que é um caos, seja a segurança pública, que está completamente descredibilizada no sentido de desvalorizada, né? Já que, enfim, o traficante é solto pelo STF. A grande questão é que eu sei que essas pautas, o brasileiro, se você falar com ele, sua liberdade vai ser tomada, ele não sente porque ele nunca teve. Exato. Se ele chega e lá fala isso, né? Pô, as únicas duas coisas que o brasileiro se preocupa é saúde e grana, né? Economia. Saúde e o bolso dele. Por quê? Porque o bolso dele, ele vai sentir. Então, ao mesmo tempo que eu fico feliz, que as pessoas estão indignadas de ver que o Estado é o grande vilão da história, ao mesmo tempo eu falo assim, pô, povo brasileiro, vocês só vão, de fato, se indignar quando bater no bolso? Porque o nosso objetivo como país é o quê? É você ter um país rico, é um país próspero, claro, mas sem você ter liberdade, sem você ter conceitos profundos no âmbito de moral, de princípios. Porque daqui a pouco a gente pode acontecer de estar igual ao Canadá, por exemplo. De ter um cara lá na frente que te dá transporte, te dá saúde, te dá educação, mas que você olha os jovens não têm propósito, as pautas, né, woke, né, tomam o país. Então, assim, eu fico feliz para as pessoas ficarem indignadas, só que o brasileiro, infelizmente, ele é muito, uma parcela, entenda a palavra que eu vou dizer e é verdade, ele é muito egoísta, do tipo, enquanto não bater no meu bolso, eu não me preocupo. Do tanto que teve gente que votou no Lula só porque foi prometido picanha, pô. Então não venha falar comigo que as pessoas não são egoístas, porque é o seguinte, a cidade pode estar uma porcaria, mas se o trajeto do trabalho dele para casa tá mais ou menos bom, não impede de chegar em casa, se ele consegue comprar ali a carne dele, o resto que se lasque. Exatamente. Então cada um pensa no seu, meu irmão, então, e o resto que se explode. Mas você sabe que eu achei dessa história o seguinte, os caras mais velhos, eles se lembram muito bem da CPMF. Eu lembro. Quem inventou a CPMF foi o Fernando Henrique Cardoso. E era pra saúde, lembra? Então, era o Adib Jatene. Sim. Nossa, Adib provisório. Todo mundo amava o Adib Jatene, que era o ministro. Falava, não, precisamos de um dinheiro para a saúde, eu vou fazer um negócio provisório. Vai durar pouco tempo. E vai resolver. Vai chamar... como é que era? Contribuição provisória de movimentação financeira. Todo o dinheiro que circulava no banco, você pagava um pouquinho para ele. Um tequinho. Um tequinho para a saúde. Não melhorou a saúde, não foi provisório, durou até 2007 e para os caras derrubar isso aí, foi lá foi um negócio que meio que sem querer derrubaram. E vira e mexe querem voltar. Isso, vira e mexe querem voltar. Piscar, e provavelmente isso aí era um negócio mais ou menos bolado desta maneira. Vamos ver aqui, a gente faz o negócio, aí vem à noite. Sim. À noite eles sentam, eles se reúnem, pá! E no dia seguinte a gente na cara da gente. Puta merda, já deram uma carcada. Este ano é a colheita do nabo. Sim. Você vai participar? Sabe disso. Você vai participar disso. Por Mesmo favor, não coloque a vinheta. Vem aí. A colheita do nabo. Se prepare, seu Nicolas. Você vai participar. Você não vai escapar, não, da colheita do nabo. Me explica essa colheita. Você vai ver o que vem por aí. Você acha que é assim? Vão te chamar. É assim. Você acha que é assim que as coisas vão passar? Vai brincar. Ô, Nicolás, agora pegando nessa linha que você falou, o brasileiro só está olhando para o próprio umbigo, né? Só quer saber de economia, mas segurança pública é um tema que pega também a classe média alta, que pega o rico. E por que isso não avança no país? Porque é um tema geral, todo mundo se preocupa com isso. Todo mundo mais ou menos. O Rio de Janeiro, por exemplo, quando você pega lá os casos agora recentes, né? A pessoa tá tomando tiro de bala perdida, tomando sol no terraço do prédio, tem munição encontrada dentro de um pão, pessoas morrendo dentro do hospital, como aconteceu com aquela mulher, não sei se ela é da Marinha, do Exército, mas enfim, morreu também com tiro de bala perdida. Só que vai ter Lady Gaga no carnaval, gente. Tem que agradecer ao prefeito, né? Ou seja, você acha que realmente um povo que tá desesperado por segurança pública não bateria numa decisão de usar... não vou falar se é recurso público, eu não sei, mas eu acredito que seja.
não ficarem revoltadas de, poxa, a cidade tá um caos. O Rio de Janeiro é um narco-estado hoje. Ah, você duvida? Fala mal do PCC lá, fala mal do Comando Vermelho lá dentro, pra ver o que acontece. Bate de frente com máfias que tem lá uma cartela de máfias que tem no Rio de Janeiro, que você vai ver o que vai acontecer com você. Então, assim, a população, ela é cúmplice disso. Poxa, você não pode sentar numa barraquinha de praia e você ser parecido com um miliciano que o cara passa e te fuzila, pô. Igual aconteceu ano passado. Parece Medellín. Não, parece a Colômbia. Entendi. Então, assim, não tem dessa, Alan, de que, poxa, as pessoas ficam indignadas. Indignação, meu amigo, é outra história. Entendi. Quando você, por exemplo, está andando na rua com sua mulher, um cara vai e cospe na cara dela, aí você fala, poxa, não cospe na cara dela. Isso é indignação, sua mulher vai te matar. Meu irmão, indignação é você querer matar o cara, entendeu? Agora, o pessoal olha ano após ano acontecendo isso. Vê que de 2 em 2 anos, os políticos só vão lá e aparecem prometendo lá, enfim, um monte de coisa que nunca vão cumprir. O Rio de Janeiro foi palco de corrupção nas Olimpíadas, na Copa do Mundo. Assim, uma confusão do caramba. O pessoal continua votando nas mesmas pessoas. Quais são os piores estados de DH no Brasil? O do Nordeste, pô. Mas por quê? Porque o povo do Nordeste é ruim? Não é por isso. Eles são feitos da mesma obra-prima que nós. É a mesma coisa que eu sou feito, eles são feitos. Agora, as decisões políticas são completamente erradas. Por quê? A própria esquerda coloca essas pessoas na situação que elas estão, de muitas vezes miseráveis, de dificuldade, para na época da eleição, ela realmente falar, cara, eu preciso de uma cesta básica. Eu preciso de R$50. E aí votam fulano de tal. Então, assim, Maranhão, por exemplo, foi governado pelo Dino. Pior IDH do Brasil. Como que essas pessoas... Será que uma hora não bate e fala assim, caramba, vou tentar uma coisa diferente aqui. Já passou 20 anos, o meu filho não tinha saneamento básico. Eu não tenho, mas eu vou continuar votando no PT? Então, mas aí é o pensamento de um brasileiro, ele quer uma resposta rápida. Porque, por exemplo, se chega a você que é político, você fala, não, eu vou resolver o problema de vocês, só que é o seguinte, vai ser daqui 30 anos. Nós vamos ter que começar agora, do que o cara chega, ó, te dou esse X, amanhã, a nossa República das Bananas não dá condição de continuidade. Porque você não consegue ter continuidade. Por exemplo, no governo anterior, no governo Bolsonaro, foi feita a Secretaria de Alfabetização, que foi algo espetacular, né? Feito inclusive pelo Carlos Nadalim. O governo Lula chegou e extinguiu. Então, assim, não importa se uma coisa está sendo boa, se está sendo ruim. Igual, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, né? Mas foi do Lula. O Lula começou e nunca terminou. O Bolsonaro foi lá e terminou. Então, assim, não há um plano de Brasil, há um plano de partido. Há um plano de poder, de poder. Então a pessoa não consegue tomar nenhum tipo de atitude. Por exemplo, Rio de Janeiro, um cara fala assim, não, vamos resolver o Rio de Janeiro. Meu amigo, vai ter efeito colateral. Que presidente quer encarar o Rio de Janeiro e solucionar o Rio de Janeiro? Porque vai muito político preso. Vai perder voto também. Vai muito bicheiro preso. Vai muita gente importante preso. Você acha que o PCC tá onde? Você acha que os caras ficam brincando de roubar a gente na rua? Não. Os caras estão em todos os lugares. Então, assim, se chegar alguém, que nem um Bukele da vida, falar, não, nós vamos resolver esse negócio aqui, vamos fazer uma prisão de segurança máxima, todo mundo tiver envolvido em facção criminosa, vamos colocar como terrorista, vamos botar esse cara tudo na cadeia. O que você acha que vai acontecer? Que presidente que quer aí a maior taxa de homicídios no país da história dele? Mas se for de um vagabundo morrendo, ok. Só que aí o que vai acontecer? Vai ficar 24 horas uma tal emissora batendo nesse presidente, daqui a 4 anos esse cara cai e entra outro para falar que vai resolver. Então, assim, eles são muito previsíveis, sabe? E lá em El Salvador foi possível fazer isso, mesmo com toda a pressão internacional, chamando ele de ditador, de um monte de coisa, a popularidade do cara lá é de 97% de aprovação. Pela primeira vez, no Natal deles, conseguiram fazer um desfile num local onde era uma Cracolândia. Então, o que eu sinto é, o brasileiro também, ele só precisa ver que é possível. Porque hoje ele não vê que é possível. Um cara que nasce hoje numa favela, por exemplo, ele fala, cara, não é possível. Ele olha pro lado e só vê, enfim, uma degradação visual muito grande. Desde a música, até a arquitetura, até o vocabulário, é tudo assim, nível reduzido e não é belo. Nada é belo em volta do cara. O cara acha que não é possível ter um Brasil diferente. Então a gente precisa mostrar para as pessoas que, olha, é possível, cara, ter um Brasil diferente. Mas isso não depende só de uma pessoa, de um político. É uma coisa em conjunto, mas vai doer. Vai doer em todo mundo. Não tem como. Agora, Nicolas, ele tinha perguntado de presidência. Vamos lá, você foi o deputado federal mais votado. Espera-se que você vá tentar outros cargos. Tem gente que fala prefeito de BH, tem gente que fala, não, por que ele não vai para o Senado? Governador. Tem gente que fala governador, assim. Presidente talvez seja um sonho mais para o futuro, pelo que eu entendi.
Qual que é o próximo passo? Assim, você já fala assim, agora você pode me esperar para prefeito ou governador. Vai ter eleição, 2026, seu mandato acaba, certo? Sim. Eu não descarto a possibilidade de governo, até mesmo porque vi aí que o candidato do Lula a governo de Minas Gerais é o Pacheco. E confesso que fraco, é uma preocupação muito grande para Minas Gerais. Você torce? Você acha que vai dar certo o Pacheco? Não acho que vinga, não acho que ele tenha popularidade. Infelizmente... Ele tem a cara muito assim, ó. É o Fível, parece o Fível. Eu digo assim, infelizmente é um cara desperdiçado no seguinte sentido. Ele é um cara extremamente inteligente. Eu não sou daqueles que, o cara não concorda comigo, ou fez atos que eu discordo, ele é descartável. Não. Mas... Pacheco é triste. Ele é um cara que eu acredito que... Pacheco é triste. Ele não tem alegria nas pernas. Não tem a menor chance. Ele tem alegria nas pernas. Triste, não tem alegria. Não ganha Copa. Malemolência. Não tem. Só que eu duvido ele fazer isso aí, ó. Não faz. Tá passando na tela. Eu duvido ele andar no meio... Ele é desanimado. De Belo Horizonte, andar no meio de Minas Gerais, ir no meio do povo. Eu duvido que ele faça isso. Agora, eu não descarto, então, o governo de Minas. Uma PEC agora, que foi do Eros Biondini, que alterou a idade que pode alterar a idade de Senado de 35 para 30, colocando uma proporcionalidade, né? Você pode governar um estado com 30 anos, por que não representar o seu estado na casa revisora, né? Que é o Senado. E aí essa PEC alterou um pouco os meus planos, né? Confesso que se essa PEC passar, de fato, acredito que encaixaria como uma luva, até mesmo porque é o local de competência para poder frear aqueles que eu acredito que estão ultrapassando os seus limites constitucionais. O Senado é o quê? 35? Que é o STF. Também é 35? O Senado é 35, então eu não poderia concorrer. Se a PEC for aprovada, em 2026 eu posso concorrer a Senado por Minas Gerais. Ô, Nicolas, agora essa questão de política, na última campanha aqui de São Paulo... Inclusive, rapidão, perdão, claro. Morgado, veja se o seu deputado assinou nessa PEC, eu vou postar lá no meu Twitter, vou deixar nas minhas redes sociais também, cobre ele, né, de forma educada, e se ele discordar, pergunte os motivos, porque para mim eu vejo que, enfim, só ameaça ao sistema que está lá. O Senado tem pessoas extraordinárias, mas eu acredito que tem que chegar ainda para reforçar ainda mais o time, para poder dar comunicação, principalmente com os mais jovens. Eu acredito que para mim seria uma satisfação, não somente pessoal, mas uma satisfação pelo Brasil, de poder, votar um impeachment de ministro do STF. Sim. Seria um sonho. Eu acho que devia fazer uma mudança assim. Presidente não tem reeleição. Acabou. 5 anos, tchau. Tchau, pessoal. Senado. 6. Senado... Senado... É 8 hoje. São 8 agora. São 8 agora. Vai pra 4. E deu. E tchau. Pastinha. E deputado, 2 aninhos. Ó. Igual nos Estados Unidos, 2 aninhos você tem que trabalhar. E tem o seguinte: recall. Isso é maravilhoso. Os caras iam ficar pianinho. Exatamente. O cara te demite, e voto distrital. Pode falar. Acabava a farra, hein? Do jeito que é hoje, eu não sei se acaba a farra, mas você pode ir tomando algumas decisões que vai reduzindo a farra, né? Uma coisa importante que eu vejo é que as pessoas muitas vezes não entendem é que, poxa, o presidente, no começo do mandato dele é muito um começo de adaptação, né? Você tem que organizar a casa, querendo ou não. Sim. E no final, o último ano, ele só pensa em reeleição. Sim. Então, assim, querendo ou não, o cara fica ali 2 anos de trabalho, tentando consertar muitas das vezes cagada do governo anterior. Então, é muito injusto. E, principalmente, como você disse, Emílio, o brasileiro, ele só consegue pensar de 2 em 2 anos. No imediato. Ele não consegue pensar, poxa, tem um plano, por exemplo, aqui, o marco do saneamento básico, né, que foi instituído, que até em 2038, 98%, né, do Brasil teria água potável. Poxa, quem é contra isso? Sim. Só que aí os caras não querem dar continuidade ou atrapalham a coisa, por quê? Porque foi feito pelo fulano de tal. Assim, é difícil, cara. O problema não tá, mais uma vez, não tá somente na classe política, até mesmo porque muita gente fala, Nicolas, como assim? Você tá com um cara, você tá com o outro, apareceu na foto com um, cumprimenta o outro. Fala, cara, é a matéria-prima que eu tenho pra trabalhar, não fui eu que escolhi os deputados e senadores que estão lá. Ah, mas a gente não consegue botar o fulano de tal lá na presidência de não sei o quê. É claro, quem botou a maioria aqui não foi eu, não, foram vocês. Aí você para pra pensar, quanto de pessoas que na hora, mais uma vez, das eleições, eles não pensam, poxa, vamos pegar aqui o presidente da República, poxa, não importa o histórico do cara, não importa quem são os amigos do cara, o histórico de corrupção, e o cara ainda vira presidente da República. Então será que o brasileiro realmente está pensando num futuro de um país ou está só pensando nele? A gente tem que mudar a gente. Onde eu nasci?
Abriu rua lá, fez pracinha, entendeu? Na favela, fez pracinha, colocou luz, então a prefeitura colocou lá as coisinhas lá de academia. Deu um mês, tava sem luz, porque os caras tinham que ficar fumando maconha, né, escondido. Tava tudo cheio de lixo, plantação, gente vendendo coisa. Então, assim, adianta mesmo. Você pode dar o que você quiser. Tem um vídeo, cara, absurdo do Gerando Falcões, que é um pessoal que faz trabalho social e tal. Tem um vídeo, joga isso no TikTok, sei lá, coloca aí, casa antes e depois. Velho, os caras pegaram um local completamente desolado, Emílio. Assim, era um local muito pobre. Os caras foram lá, revitalizaram tudo, fizeram casas geminadas, sem muro e tal, né, por causa de custo e tudo mais. Deu uma casinha bonitinha pra cada um. Deu um mês. Parecia que o negócio, assim, virou a mesma coisa de antes. Por quê? Porque o negócio tá aqui, ó. A pessoa não tem a mentalidade, vou manter isso aqui que vai ser bom pra todo mundo, entendeu? Vou deixar a coisa aqui organizada, porque eu vou ter uma casa mais limpa. Não, então o problema tá na gente, cara. Assim, o senso da comunidade. O brasileiro não tem muito. Não tem essa. Nicolás, e se o Bolsonaro ficar inelegível? Lá vem ele. Botando você, jogando. E aí? Jogou Você sairia presidente? Isca. Não, a grande questão é o seguinte, a decisão, eu faço parte de um grupo, e a decisão, obviamente, desse grupo passa pela figura mais carismática, popular que tem no Brasil hoje, que é Bolsonaro, esquece. Então, ele já falou e repete, eu sou o plano A, sou o plano B, sou o plano C. Então, eu não tenho, procuração e aval para falar, se o Bolsonaro falasse que você iria, até mesmo porque tudo que eu falar pode ser interpretado de milhões de maneiras. Então, assim, eu já falei, eu não sou candidato a presidente da República, eu não vou ser candidato a presidente da República em 2026, os próximos anos, e não é só por conta de idade. Eu acho que tudo na vida tem uma trajetória, poxa, você tem experiências que você tem que pegar, você tem que construir base também, não adianta, coragem não pode ser confundida com imprudência. Por exemplo, quando você pega os 300 lá, né, Leônidas, né, ele enfrentou Xerxes, não foi por imprudência, porque alguém pode falar, mas ele estava num número muito menor que o exército de Xerxes. Mas se ele não fizesse aquilo, toda a cidade, toda a família dele seria destruída. Então, ele atrasou os planos para o exército todo se estruturar. Então, da mesma forma, eu não posso encarar uma guerra sozinho e falar, não, vou de peito aberto, eu sou o corajoso, mudar o Brasil. Não, você tem que se estruturar em diversas áreas. Primeiro, área jurídica, você tem que ter contatos dentro do Ministério Público, dentro até mesmo do próprio STF, dentro do STJ, até mesmo porque hoje no Brasil, infelizmente, você tem um relacionamento jurídico. Eu não estou falando de lobby. Eu estou falando no seguinte sentido. Poxa, hoje boa relação. O advogado do cara se torna ministro do STF. Então, assim, eu estou entrando num ringue que eu estou sem nada e o cara tá com a faca, tá com um tiro. Quem que vai ganhar? Então, eu tenho que fazer minha base. Dentro das mídias sociais, dentro, que seja das big techs, dentro do empresariado. Então, eu preciso estruturar. Porque não adianta, eu chegar lá e com 4 anos os caras falam, o Nicolas é ditador, fascista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nunca mais esse cara pode entrar na presidência da República. Pra quê? Eu servi de quê? De bucha de canhão pros caras? Eu não vou fazer isso. Então eu espero que as pessoas até lá me conheçam. E pode falar uma coisa? Esse vídeo do Pix, Morgado, foi a prova disso. Passa a me conhecer pra poder ver que as manchetes são tudo mentira. Ai, porque o Nicolas votou para poder não retirar o imposto sobre cesta básica, alimento de cesta básica. Mentira! Eu votei contra a reforma tributária, que você bem sabe, vai ter o maior imposto sobre o valor agregado do mundo, só pede para a Hungria. E aí eu falei, não vou votar a favor disso nunca, não vou botar meu digital nisso. Só que o projeto que o PT mandou, porque era um projeto de um petista, não incluía a carne na cesta básica. O que a gente fez? Fizemos uma emenda. Eu fiz uma emenda para poder colocar no plenário para incluir a carne na cesta básica. Acabou com a emenda do PR, que também era um cara do meu partido, Rodolfo. A gente foi e votou a favor dessa emenda para incluir a carne de cesta básica. Então, essa lero-lero que fica fazendo aí, não é verdade. Ah, porque o Nicolas votou para poder aumentar a energia elétrica. Nunca teve um projeto para poder aumentar a tarifa de energia elétrica dentro do Congresso. O que aconteceu? Foi um projeto de offshore, de produção em mar, a produção eólica, né? E também em mar, também seria isso, por isso que offshore. E aí, não tinha os impactos econômicos de tudo isso. E os caras, Sami, não é tipo assim, o cara fala assim, semana que vem, pessoal, nós vamos votar esse projeto. Não é assim que eles fazem. Hora. É na hora. Então, eu não li. Você não tem acesso ao relatório, você não tem acesso se aquilo dali está beneficiando alguém, algum lobby. Eu falei, não, vou falar não. Porque eu tenho a possibilidade
Se, por exemplo, o Lula vetou vários pontos, quando chegar no Congresso eu falo, não, agora tem um impacto, vai aumentar a conta de luz, então eu vou votar então contrário a isso. Que político, pô, em sã consciência, é ruim para ele em todos os pontos, ele votar para poder aumentar a tarifa de luz, pô, isso é balela. E outra coisa que eu votaria também é o seguinte, acabar com esse voto de político lá. Secreto? Voto Sem secreto. Secreto, opa. Que secreto. Papelão, hein? Não, e também... Isso aí você não muda, né, meninão? E também... Isso você não muda, né? E só pra trazer um negocinho emenda aqui. sem transparência O igual. voto no Senado é no papel. Tem Só que queria ser, não, falar não. isso. Não tem tô que falando ser nada, mas é no papel. Tem que ser falado. Levantar a mão. Levantar a mão e falar, eu voto E contra, eu pegar voto a a mão, favor. cara. Não, é Até secretinho. mesmo porque isso daí faz com que as pessoas tenham transparência sobre o seu voto. Claro. Que político é esse que está representando Sim. o povo e o povo não sabe o que ele votou? Aí depois fica Sem contar as subjetivo, né? emendas que também tem isso. E você tá fazendo vídeos muito, muito bacanas, né? Eu acompanho, você sabe. E a gente, na última eleição, você fez um vídeo falando sobre a questão da eleição aqui de São Paulo. E a gente viu que você fez o M aí, ajudou nós, faz o M de Morgado também aí pra nós. E eu queria saber como que anda a direita, porque teve gente que criticou, falou, você tinha que andar junto com o Bolsonaro, tinha que apoiar o Nunes, você apoiou o outro cara. Como que fica a direita nessa questão? Porque a gente sabe que, como eu faço, eu voto em pessoas e eu penso independente, você pensa independente, todo mundo pensa. Só que tem muita gente que acha que você tem que seguir o 100% que o Bolsonaro fala. Como que ficou essa questão? Não com o Bolsonaro, mas sim com as pessoas que porventura tenham te criticado aí. Como que você acha que a direita tem que se portar numa questão dessa de dependência de... Eu sou de direita, mas eu acho que esse não é o caminho. Pergunta longa. Olha, eu tomei digamos assim, me simpatizei, né, com o Pablo na eleição, visto a matéria-prima também dos outros concorrentes. Acabou que ele mesmo, após isso, acabou fazendo live com o próprio Boulos, enfim... acabou gerando uma certa desconfiança das pessoas com relação a isso. Tem muito oportunista. Só que o ponto é... No momento, por exemplo, né, que o próprio Bolsonaro encontrou com o Pablo lá atrás, deu a medalha para ele, tudo, já tinha acontecido tudo o que eles acusavam a respeito do Pablo Marçal. Com relação, por exemplo, ele ter se encontrado com o Janones, dele ter lançado a candidatura em 2022, dele ter falado que Lula e Bolsonaro são farinha do mesmo saco. Então, assim, meio que não dá para falar, naquele momento ali, a direita não sabia que era Bolsonaro. Já sabia, quem era Marçal, já sabia. Ou seja, se as pessoas, né, tiveram decisões ali até aquele momento de apoiar ou não o Pablo Marçal e tudo, e, enfim, deu um voto de confiança, é digno de qualquer pessoa. Agora, o que não pode acontecer era o tipo, tomou uma decisão diferente, você é um traidor, Exato. você é um comunista, você etc. Até mesmo porque eu não acho que ninguém de direita, poxa, e não vou colocar para todo mundo, mas um sentimento meu, votou no Ricardo Nunes colocando como se fosse o seu candidato dos sonhos. Exatamente. E o Pablo, até então, naquele momento, estava se comunicando com a direita muito melhor do que qualquer outro candidato. E falava o que as pessoas, pelo menos, queriam ouvir no âmbito de direita. E uma coisa que eu acho interessante, assim, é que, cara, mais uma vez, eu consigo, e isso é bíblico, olhar e reter o que é bom de qualquer pessoa, de qualquer coisa, nem que seja livros, enfim, eu consigo reter o que é bom. E naquele momento, as pessoas não estavam percebendo de que, peraí, então o Pablo é um oportunista, que está falando o que a direita quer, mas peraí, ele teve 50 mil votos a menos só do que o Boulos, que gastou 89 milhões de reais. Esse é um cara que você simplesmente pode jogar de lado e falar que esse cara é um merda? Não. Acho que não. Então, assim, eu acho que política, cara, ela tem que ser feita no seguinte sentido. Você não pode, por exemplo, mais um exemplo, Gustavo Lima, se colocou como candidato a presidente da República. O que eu fiz? Eu fiz um vídeo praticamente cômico, falando, cachaça essa que você tomou, Gustavo Lima e tal, mas basicamente o meu vídeo era, qualquer um tem a legitimidade de querer sair a candidato a presidente da República, Sim. cara. Qualquer um, e não querendo nivelar por baixo, mas assim, os exemplos que a gente tem é nivelando por baixo, né? Eu acredito tirando o Bolsonaro. Mas você pega aí, por exemplo, Dilma. Se a Dilma for presidente da República, por que o Gustavo Lima também não pode se candidatar? Então, assim, esse tipo de coisa que muitas vezes as pessoas estão tão bitoladas que elas não conseguem parar e entender, cara. A gente não consegue, Morgado, rir de uma coisa. Sim. Parece que tudo virou uma coisa política muito pesada. Você não consegue dar uma zoada mais. Se eu, por exemplo, hoje, sei lá, vou dar uma zoada no Bolsonaro aqui sobre qualquer coisa aqui.
Vai ter uma parcela que vai falar, pô, que é isso? Traidor. Falar, meu irmão, a relação que eu tenho com o Bolsonaro, ela é ótima. Ontem o Bolsonaro me ligou, parabenizou. Então, mas aí você não acha... Tá entendendo? Mas você não acha que é por isso que começa a querer ter o controle de não acontecer isso? Porque aí, o que acontece? Se você é elite, se você é o sistema, você fala, opa, você quer manter o sistema, aí você fala, opa, peraí, agora quer dizer que qualquer um que tem milhões na rede social pode tomar conta de tudo isso? Só que aí o grande que é ponto, o que acontece agora, né? Que é o grande... entender. Até o Trump, o primeiro foi assim. Até as coisas que as pessoas precisam entender, melhor no seguinte sentido. Há uma diferença gigantesca, por exemplo, entre mim e Bolsonaro. Cara, o Bolsonaro já foi presidente da República. Como eu te disse, ele é o cara que hoje as pessoas, e se fosse candidato a presidente da República, ele ganharia. Então, assim, eu não sou literalmente nenhuma ameaça pro Bolsonaro. Nenhuma. Eu tenho 28 anos, eu não tenho a carga política que ele tem. A gente se dá super bem de ser sincero um com o outro. Tipo, ele mesmo já falou algumas coisas comigo, enfim, no privado, não vou falar aqui porque ele me ligou ontem para poder falar sobre isso. Eu falei, presidente, fica tranquilo, eu tô na minha. E tudo que eu tô fazendo, querendo ou não, reverbera bem para você, pô. Então eu não entendo, até mesmo os próprios caras, que enfim, muitos ali, algumas vezes ali ficam em volta, querem me queimar ou descredibilizar, por que você fez isso, por que você fez aquilo? Eu falo, cara, porque eu sou uma pessoa, bicho. Exato. Tipo, eu sou uma pessoa, eu posso, por exemplo, na eleição da presidência da Câmara, falar, olha, eu votaria no Marcel Van Hatten, porque é um cara que eu tenho alinhamento de ideias, mas, e olha que eu escolhi seguir a orientação do Bolsonaro. Eu falei, não, quer saber? Eu vou seguir a orientação do Bolsonaro, até mesmo porque, se a anistia, por exemplo, não sair, eu não quero que isso caia no meu colo, de ficar como um rebelde. Não, eu não sou um rebelde, cara. Eu não tô fazendo um vídeo ou trabalhando pra poder ganhar fama, não. Até mesmo que eu não ganho merda nenhuma com isso. Pelo contrário, eu tô cheio de processo no STF. Eu já tomei multa pra caramba. Eu vou pagar uma agora de 30 mil reais por conta de um vídeo que eu fiz na época de eleição. Você tem muita dificuldade de liberdade no sentido de sair com a sua família, de segurança. Então, assim, o que eu ganho com isso? Então, tipo, porque você tá fazendo isso pra poder tomar o lugar, tomar banho. É nego que não, Morgado, não trabalha. Não sabe crescer com suas próprias pernas. Mas isso quem é? Bicho, aí... Tem da direita... gente do entorno. Não, tem a direita louca. Tem várias direitas. Tem a direita geek também. Não, tem a direita louca e a direita despirocada. Acho que isso é uma... Agora nós já temos uma outra direita surgindo. Tem a direita gorda. Você sabe É uma minoria, cara, mas infelizmente, assim, de que os caras... Você pode ver, eu não entro em nenhuma treta, bicho. Em Twitter, essas coisas. Meio que eu não tenho tempo pra isso, velho. É tanta coisa que acontece no dia a dia e as pessoas não estão... Assim, essa minoria não consegue entender que, tipo assim, tudo que a gente faz, quando, por exemplo, eu desgasto o governo Lula ou eu ajudo a figura, por exemplo, do Bolsonaro, nem que seja com a defesa que eu faço com ele, será que eles não estão entendendo que isso ajuda um projeto todo? Tipo, e cada um tem uma função. Eu não quero que todo mundo seja igual eu. Assim como eu não acho que só eu é o modelo certo a ser, caramba. Isso mesmo. Tipo, o Morgado tem o papel dele no humor como jornalista. O Alba também da mesma forma. Sim. Você também da mesma forma. Então, assim, eu entendo, cara. Não, eu mas falo você é assim, uma liderança, Nico. Não, Você mas aí que tá. é uma jovem não, liderança. eu lidero Você é uma liderança. Eu não me coloco como isso. O que as pessoas não entendem é que, cara, óbvio, eu planejo as coisas. Eu faço as coisas com o devido propósito. O caso lá mesmo da peruca. Nico, você faria de novo? Não. Não porque eu me arrependi. Mas porque uma jogada arriscada você não faz duas vezes. Exato. O Pelé vai ficar toda hora dando um chute no meio de campo pra tentar fazer gol? Claro que não, mas quando ele faz, ele é o cara. Eu sabia o que eu tava fazendo naquela hora. Eu sabia que eu queria atingir um público e denunciar uma coisa específica. Consegui. Do tanto que a semana inteira, que quem tava presidindo a Câmara naquele momento era a Maria do Rosário. Sim. Então, assim, tirou totalmente o protagonismo da esquerda e a discussão foi: homem pode ficar no banheiro de homem, mulher pode ficar no banheiro de mulher. Então, assim, as coisas que eu faço, obviamente, têm propósito. Mas eu não sou um cara que fica assim, vou fazer aquilo dali pra poder dar rasteira naquele cara, pra poder jogar meu nome aqui pra cima. Meu irmão, Mas, tá de Nicolas, sacanagem. tem um negócio da ficha limpa que eu queria te perguntar. Que é o seguinte, ficha limpa foi um negócio relativamente recente no Brasil. Fala assim, você foi condenado, não pode. Agora, Bolsonaro tá nessa regra. Sim. E muita gente, aí eu queria saber a sua opinião, tá falando assim, não, tem que cair esse negócio para 2 anos, para uma forma de botar o Bolsonaro no jogo. Como você vê essa questão? Obviamente, eu não sou contra a lei da ficha limpa. Agora, você precisa colocar devido a proporções nas coisas. Muita gente não sabe, eu vou te dar 5 segundos para você responder aí na sua cabeça, vamos ver se está respondendo a resposta certa. Por que o Bolsonaro está inelegível?
Tempo para o Sami. É a reunião. Pensa aí. Pensa aí, não sei. Pode ser pelo golpe. Não, é aquela reunião. Então, não, eu sei. Tentaram de então, toda aí maneira. que tá, É igual o Trump. Foi a mesma coisa. A mesma coisa que Exatamente, aconteceu. a mesma coisa. É a mesma O que eu quero coisa. dizer história. foi É a mesma por uma, história. ou seja, vou repetir aqui, o Bolsonaro está inelegível, porque muita gente acha, eu juro, eu converso com gente assim, pessoas humildes e tal, as pessoas acham que é por conta tentativa de golpe, ou não é por conta de uma reunião que ele fez com embaixadores, Isso. ok? E isso configurou um abuso de poder político, grande poder político se reunir com embaixadores. Agora, isso se compara a crimes de corrupção, a crimes de lavagem de dinheiro, a crimes de desvio de emenda parlamentar? Eu acredito que não, e as pessoas também não. Então, assim, o problema não é o projeto em si, é a maneira como isso está sendo utilizado para poder perseguir somente um lado. Então, Nicolas, quer acabar com a lei da ficha limpa? Claro que não. Agora, se um instrumento for utilizado somente para poder perseguir um lado, poxa, então peraí, mais gente vai ter que cair, porque aí você vai me colocar que agora eles inventaram um novo tipo de crime, né, que é a fake news, que não está no Código Penal, mas é fake news. Se for fake news for crime, a Janja tem que ir para cadeia, o Janones tem que ir para cadeia, o próprio Lula tem que ir para cadeia, pelos números que ele fala, que um monte de mentira que fala pelo Brasil. Então, assim, e não pode concorrer agora. A Dilma, que foi impeachmentada, que cometeu o crime de responsabilidade fiscal, está com seus políticos direitos assegurados. Inclusive, pode concorrer e está agora Mas aí foi na presidência de um banquinho, cambalacho. Foi uma mudança ali, ó. Foi que ano? A Dilminha está aqui, ó. Quantos anos? São 8, né? Não, a Dilma ele repartiu. Foi em 2000, fez Teve o... É lógico. Teve a fatiada. É lógico, é um Leonardo. Fatiou. O Brasil é o país do Leonardo. Agora vamos lá. A questão é o seguinte, Então, Emílio, mas se vamos você lá. é honesto hoje nesse país, você tem grandes chances de se ferrar. Se você for corrupto, pode ter certeza que vai ter todos os mecanismos para você se livrar. É isso. Por que os caras ficam falando de mim? Ai, porque o Nicolas é isso, o Nicolas é aquilo. Cara, eles não conseguem achar o meu nome em nada de corrupção. Eles nunca vão achar meu nome em nada de sacanagem, de emenda, de absolutamente nada. Então, assim, quando você faz as coisas no lugar certo, do jeito certo, você tem altas probabilidades de se ferrar nesse país. Agora, se você faz esquema, se você tá lá nos jantares lá em Brasília, se você é amiguinhos dos esquemeiros, pode ficar em paz, filho. Você nunca vai se ferrar aqui nesse país. Espero que um dia sim. Então, mas vamos pensar para frente, certo? Claro. Vamos pensar para frente, senão a gente vai ficar aqui só... para trás não dá mais. Por exemplo, a canhota. Okay. A canhota não tem... O woke já foi. Já tá indo pro saco. O woke já era. Ganhei. Com esse negócio do Trump lá, você viu que todo mundo voltou para trás, as empresas e tal. Porque isso aí é um negócio antigo. Ninguém mais acredita naquilo lá. Chato. E não dá dinheiro. Antigo, chato e não funciona. O pensamento do Bolsonaro, pode ver isso, tá ok? Pátria, família. Deus, pátria, Deus, Tá pátria, certo, pô. família, liberdade. É tá liberdade ok? também, tá certo. Também é um negócio que já tem 8 anos. É liberdade também, tá certo. Qual vai ser A pauta. o Brasil? O que é o Brasil da turma? O que a turma quer do Brasil? O que a gente quer do Brasil pra gente vislumbrar lá na frente? O que todo mundo tá meio com pensamento, porque tá tudo meio dividido, né? Tem gente que torce contra o Neymar e contra a Nanda. A Nandinha. A Nandinha. Mas é o que eu tô assim. falando, Não, então, mas um negócio que todo mundo possa... Não vai ter algo que primeiro todo picanha de mundo verdade. vai concordar. Agora, o brasileiro é muito tomé, né? Só acredito vendo. Então, se ele começar a ver os resultados de decisões difíceis, talvez que o governo federal faça, ele começa a acreditar. Uma coisa que eu acredito que, assim, entre aspas, é simples, mas no Brasil, tudo que é pro bem é muito burocrático, né? E tudo que é pro mal é muito célere, muito rápido. Você dá mais autonomias para os estados, igual acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, você fazer um novo pacto federativo, por exemplo... você tem Goiás quer liberar o porte de arma. Minas Gerais fez um plebiscito, não quer. Fulano, o estado de São Paulo quer fazer isso. Se você dá autonomia para os governadores dessa forma, primeiro, você vai ter uma competitividade maior entre os estados, igual acontece nos Estados Unidos. Esse estado aqui é bom, esse estado aqui é melhor. Eu vou sair daqui e ir para o outro estado, igual aconteceu com a Califórnia, para o Texas. Você vai ter comparativos. São Paulo reduziu a criminalidade depois de fazer tal medida. Então, uma coisa que hoje, no nosso país, você não consegue fazer, até mesmo porque você tem um poder muito centralizado na União. E o segundo passo é as pessoas acreditarem que a maneira como o Brasil está hoje, digamos que nós temos eu vou falar a palavra câncer para analogia, como se fosse a esquerda, um câncer, no sentido de que gera malefício para uma pessoa. Um câncer você não trata com band-aid,
Você não trata com dipirona. Você tem que ter efeito colateral, pô. Então, assim, como você vai combater o crime sem combater o criminoso? Como que você vai trazer paz para um país se você não pode tomar as medidas necessárias? Pô, você tá vendo aqui, São Paulo. A maior letalidade de São Paulo é de São Paulo agora entre todos os estados. 700 e tantos pessoas morreram com a letalidade policial. Mas se for de criminoso, pra mim que se lasque, que morre 70 mil. Agora, o problema é que aí quando o cara tá tomando essas decisões, vem faixazinha falando que derrite é o não sei o quê, que o Tarcísio tá fazendo errado. Sim. Então sempre vai ter uma classe, perdão a palavra, de vagabundo que vai defender a criminalidade, que vai defender esse tipo de coisa. Só que se o governante tiver peito para poder segurar a onda e mostrar, ó, viu, que agora você não tá tomando tiro no meio da rua, viu que seu filho pode andar com o celular na rua sem ser roubado, viu que agora você tá tendo um transporte mais tranquilo e não tá entrando aquele monte de menino para te roubar. Então, assim, hoje, para mim, a pauta principal, e eu vi a entrevista inteira do Tucker Carlson com o Bukele, que é presidente de El Salvador, ele fala assim, se você hoje fosse governar um país, o que você traria para esse país? Paz. A paz se faz como? Combatendo a guerra. Combatendo quem não está trazendo paz. Então, para mim, quem que não está trazendo paz hoje? Crime organizado. É a própria política que muitas das vezes dá a possibilidade do cara fazer isso. É a justiça. Para mim, meu amigo, tem que ser tolerância zero com criminalidade. Caramba, velho, eu já morei na favela. Você fica com cheiro de maconha na tua rua, toda hora que chega droga é foguetório, entendeu? Talvez ali você passar ali na rua, tem gente empinando moto e pode pegar em cima de uma criança, e a lei é deles. Então, por que não ferrar esses caras? Porque, obviamente, o Estado brasileiro ganha com a criminalidade no Brasil. Com o tráfico de... Qual que é a coisa mais lucrativa hoje no mundo? Droga, pô. Tráfico. E você acha que nenhum desses caras que estão lá na ponta, eles ganham com isso, não? Quanto que deve ser uma sentença para poder liberar um vagabundo desse? Quanto será que deve ser uma sentença para poder liberar um traficante, igual o STF liberou esses dias para trás? Então, assim, tem que ter alguém para chegar e falar assim, se você fizer isso, você vai ser preso. Ah, mas eu sou doutor, sou ministro. Sou crente, não posso xingar. Que se dane, você vai pra cadeia. Agora, todo mundo tem vontade de ver esse Brasil. Todo mundo. Só que é muito difícil fazer isso. Mas quer, mas não quer perder nenhuma vantagem, nenhum privilégio. Não quer abrir mão de nada. Tempo. Nego quer que faz um milagre. Precisa ver pra acontecer. Sem esforço. Precisa ver pra acontecer. Se alguém chegar com esse discurso, pra mim, é o cara que vai ganhar presidente da República. Pode ter certeza. Se ele chegar, ó, nós vamos fazer isso, isso e isso, e esquece. É o que todo mundo quer. Ninguém aguenta mais. O povo tá de saco cheio. O Rio de Janeiro, é difícil. O Rio de Janeiro parece Medellín, cara. É bizarro. Parece Medellín do cara... Não sei quantos assaltos de carro. E lá é o seguinte, a polícia não sobe o morro. Sobe. Nem pode. Nem pode. Lei. A polícia não pode subir o morro. É uma lei. Filho, durante a pandemia. Durante a pandemia, Sami, o STF proibiu a polícia de fazer a operação dentro da favela. Sabe o que aconteceu? Foi incubadora de traficante, pô. Os caras podiam vender droga, podiam fazer baile funk, porque você não podia ir pra igreja, né? Mas você podia ir pro baile funk. Porque tem que ter distanciamento social. Mas os caras estavam se preparando, porque tinha mais dinheiro, mais consumo de droga, os caras podiam comprar, fazer as coisas dentro da favela e ninguém fazia nada. Então, sim, eles incubaram o crime hoje dentro do Rio de Janeiro. Isso aí é fruto de decisões, infelizmente, políticas. Infelizmente. E o Centrovski? O Centrovski de Oliveira. O Centrovski sempre bate ali, ó. Sim, bate ele com as bate duas. na canhota. Agora o Centrovski vai bater muito à direita por causa do Trump. O Trump foi um cara que deu uma chacoalhada. E é isso que eu acho que o Bolsonaro devia ter. Ele falou isso da campanha. Ele falou que ele não ia ter reeleição. O Trump está fazendo isso porque ele não vai ter reeleição. Se ele tivesse mais 4, ele ia estar, ó... com medinho. E o Centrovski? Eu acredito que é o seguinte, que o governante ele tem que governar como se não houvesse de fato o amanhã. Para mim é como se... Para mim a vida de todo mundo tem que ser assim. Para quem tem interesse aí, São Ligório... Eu sou protestante, mas leio muita literatura católica também. E São Ligório tem um livro que chama Preparação para a Morte, que ele fala muito sobre isso. De que aqueles que mais fizeram em terra foram aqueles que mais tinham desapego a essa vida terrena, né? Então, quando eu olho esse tipo de decisão assim, óbvio, não sei se o Trump é guiado por isso, mas eu acho que tem que tomar dessa forma. Com relação ao Centrovski, né, o
nosso atacante que chuta com as duas pernas. É, sempre, lógico. né? Depende nunca perde. E de qualquer lugar. Depende da biruta. Isso, um dia é canhoto, outro é Um destro. dia canhoto, outra é Porra, dessa. claro. Tem dia que ele nem chuta. Claro. Ele nem entra em campo. Cara, pra mim é o seguinte: os acordos têm que ser feitos, obviamente. Você tem uma matéria-prima que não tem como você. Não vou pregar um puritanismo político aqui, já defendi isso várias vezes aqui no Pânico, inclusive em debates mais acalorados, e continuo mantendo minha posição de que os acordos eles precisam beneficiar um todo. Ele precisa beneficiar que seja direita, ou princípios, ou valores. Eu jamais vou fazer um acordo com o centro para poder, Nicolas, vota a favor aqui dessa matéria pra gente, e aí eu vou te dar um ministério lá. Se você for votar em algo, pode te dar um ministério, ok. Mas se esse votar em algo for votar para poder legalizar o aborto, eu jamais vou fazer isso. Então você tem que ter peso e contrapeso. Eu converso, Emílio, com todo mundo. Tem alguns só que eu não converso ali na Câmara, confesso, que é uma questão de insalubridade. Mas eu não converso. O Janones, né? Sim. Agora, você tem que conversar, você tem que dialogar. Com relação, por E o exemplo... menino lá do Rio, lá, o... Menino do Rio. Como é que ele chama lá menino do Rio? do cabelo lá? Gabriel? Não, que é, o youtuber, porra. Ah, Que briga Felipe. com você. Felipe Neto. Felipe Neto. Felipe Neto. E o Felipe Esse aí pulou do barco. Ele pulou do cavalo. O Felipe Neto, Saiu, coincidentemente, abandonou o barco. eu não sei, Sammy, se tem alguma coisa a ver, que agora é o Lula na presidência, ele decidiu não falar mais sobre política. Ele pulou do cavalo. Pulou não, ele tomou uma decisão, pô. Falou, não Mas quero ele mais tinha falar sobre xingado política. o Elon Eu Musk, falei, né? ele tem que fazer um título de maior covarde, bunda mole Esse e é. frouxo de todo o Brasil. Esse é Até mesmo. mesmo porque é um cara que é o seguinte, ele antigamente cresceu com um discurso falando mal, que não sei o que, para pororô. Depois viu que o dinheiro foi pro outro lado, porque follow the money, né? Quer ver qual que é a política do cara, ver de onde que o dinheiro tá vindo. O dinheiro começou a vir da parte da esquerda, e aí, meu amigo, ele nunca erra. Ele é um semideus. Ele lógico. é pego jogando bola no meio da pandemia. Exato. Opa, perdão, foi só uma vez. Aí o Rica Perrone foi lá e meteu no meio dele e falou, mentira, tá aqui, ó, foto do dia tal, você jogando bola. Então, assim, é um cara que nunca se sustenta. Ele nunca vai, por exemplo, entrar num debate, por exemplo, comigo. Porque ele sabe que seria, tipo, o fim Mas pode dele. entrar no fight lá no M. Não, ele me Brasil. bloqueou, Então, eu mas, acho mas que- você. também Mas sou ele bloqueado. também é influencer, né? Ah, é influência. Eu Não, posso mas falar, não é? Claro que é. Ele é um Ele é influência de esquerda. influenciador, É. ele é um influenciador, fez campanha para o Lula, fez o L, participou do comercial da Sim. propaganda eleitoral, narrando a propaganda do PT, e agora, amigo, simplesmente desaparece. Porque para ele é muito conveniente, né? Eu defendo, se der bom, o bônus é meu. Se der ruim, pessoal, eu não quero mais falar sobre política. Então, assim, o erro não Bunda tá mole. no Lula, no Felipe Neto. O erro tá em quem acredita nele. Exato. O Felipe Neto é a segunda vergonha do Brasil. A primeira é você que acredita nele. Então, mas eu acho que o eleitor tem o direito de mudar de lado Sim. imediatamente. Tranquilamente. Com certeza. O eleitor, você que é eleitor, vote consciente. E se quiser mudar de lado, Sim, mude a tranquilo. hora que quiser. Eu vou dar uma dica melhor, Porque Emílio. você tem o poder lá. Se você pode aí mudar de quiser lado. pegar na época eleitoral os R$50 da cesta básica e votar em outro candidato, você pode. Faz isso. É. O André Fernandes, mesmo lá no Ceará, o André, inclusive, fez uma campanha sensacional. Um abraço pro André Fernandes, meu amigo, que deveria ser prefeito ali de Fortaleza, mas vai ser num futuro próximo. E, cara, ele falou, pessoal, o negócio é o seguinte: se você como é que fala? Pegar ali a compra de votos, né, do cara e votar em outro, voto é secreto. Acabou, pode fazer isso. Ele perdeu por uns 6 mil votos. Sim. Caramba. Com a máquina toda do PT em cima dele e outra. Teve aqui, né? Ele Sim, sozinho ele lá teve na aqui. rua, aí no segundo turno, sozinho. Eu fui, me chamou, o Bolsonaro foi no primeiro turno, mas, meu amigo, os caras montaram um batalhão. Foi Lula, foi Camilo Santana, foi um tanto de gente. E o cara conseguiu ser um fenômeno. Ele teve mais votos em Fortaleza do que o Bolsonaro para a presidência. Então ele realmente atingiu mais pessoas e furou uma bolha. Então, cara, para mim é isso. É você permanecer firme que as pessoas vão acreditar em você. E se você fez o L e se arrependeu, é só mudar. É isso aí. É isso aí. Simples assim. É isso aí, bichão. É claro. Simples assim. E quem votou no outro lado também, se quiser mudar, pode mudar. Muda O também. eleitor pode tudo. Lógico, não é? É a liberdade. É lógico. Isso é que é Verdade. gostoso. Isso é que é gostoso. Tem o pergunta? Hugo Mota agora, mais gente boa que o Arthur Lira e a anistia com ele. Anda ou não? Eu achei que ele... É. Tem que esperar. Sem Trotsky de Oliveira. Tem que esperar. Mais uma vez, tem que esperar. Eu espero muito que a já anistia tô passe. Eu esperando acho que é há uma 45 pacificação anos. para o nosso país. Muita gente está falando ainda, né, do filme Ainda estou aqui. Ainda Estou Aqui.
pessoas sensibilizando com pessoas que estavam aí na época do regime militar. Muitas pessoas inocentes, né, morreram nesse período. Inclusive, segundo a própria Comissão da Verdade, criada pela esquerda, foram 400 e poucas pessoas mortas, desaparecidas nesse período. Um número que você comparar com a ditadura cubana é um número, enfim, praticamente inexpressivo. Contudo, pessoas estão tendo sensibilidade com pessoas que, enfim, assaltavam bancos, né, matavam militares, mas não estão tendo sensibilidade com pessoas que não têm uma linha na sua ficha criminal, como pessoas que estão presas pelo dia 8. São terroristas? Não. São pessoas que cometeram um crime? Sim. São vândalos? Sim. Tem que pagar? Sim. Mas não com 17 anos de cadeia, cara. E muita gente chega e fala, mas só porque é de direita. Cara, não, mais uma vez, repito, precisam pagar pelos crimes que cometeram. Você não pode invadir prédio tem público, umas velhinhas lá, pregar, enfim, um monte de coisa e passar impune. Porém, 17 anos de cadeia aqui, Emílio, nem o idealizador do mensalão pegou. Nem estuprador pega isso aqui no nosso país. Nem líder de facção criminosa pega isso aqui no nosso país. Então, peraí. Se é para poder, de fato, ter anistia irrestrita, geral e ampla para terrorista que atazanava na época do regime militar, por que também não para essas pessoas que, enfim, fizeram o grande crime de perder o Mané numa estátua em frente ao STF? Foi besteira, foi erro, foram vândalos. E espero que, enfim, tenham sensibilidade para pacificar o país. E tem umas velhinhas lá também, né? Tem uns senhores de idade, né? Tinha gente. Quantas pessoas estão. Eu acho que tá tendo agora, tendo ainda tá tendo julgamento ainda, mas eu acho que há 300 pessoas agora presas. Inclusive, até pouco tempo tinha autista preso, morador de rua preso, tá? E eu posso te falar, eu fiz 10 vídeos, tá bom? Durante o ano passado, durante esse período, mostrando os 10 piores casos de pessoas que foram injustiçadas. Existem pessoas, assim, que pegaram crimes que fizeram crimes, mas tomaram penas proporcionais, mas há inocentes. É isso que o pessoal não está entendendo. Há inocentes, pessoas que, enfim, entraram lá, viram o que estava acontecendo. Mas agora tem que esperar. Pessoas que nem estavam lá. Então, mas tem que esperar esse julgamento agora para. Então, eu não sei, confesso, qual que seria o timing disso, mas primeiro, por que o STF está julgando essas pessoas? Elas não têm foro privilegiado, o STF julga... Mas é que entrou nessa... Entrou entrou lá na pasta, naquela pasta lá. Aí que tá, né? Um ministro toma conta de tudo, tudo cai no STF. O Dino estava decidindo sobre contrato de funerária em São Paulo. Tipo, por que o ministro está tocando sobre isso? Por que esse cara que pegou todos os processos a respeito dessas pessoas, o processo não é físico? Mas isso aí não é a falha, não é a falha online. Da lei? Do Congresso? Do Congresso. Porque o Congresso também vai empurrando tudo. Aí tudo que não dá... Pera lá. Tudo que não dá voto, o Congresso vai... Tudo que é impopular. Tudo que é impopular, o Congresso vai tirando da frente. Há uma brecha na lei de que, caso haja vacância de decisão do Congresso, o STF ele decide sobre isso. Houve vacância sobre aborto no Congresso? Não. A esquerda não conseguiu emplacar isso. E aí o STF tomou para si. A Rosa Weber, que, meu amigo, você, Rosa Weber, se você não se arrepender, não pedir perdão para Deus, você deu um passo longo pro inferno. Porque ela foi a pessoa que deu o voto para poder dar continuidade ao aborto no nosso país. Pô. Então, assim, peraí. A questão do porte de drogas, né? Legalização da maconha. O STF tomou para si. No Congresso nunca passou. Então, eles usurpam os seus poderes a todo instante, pô. Não tem dessa de que, você acha que o STF tá preocupado com o Brasil e agora, não, o Congresso não decidiu, deixa pra mim decidir. Tá de sacanagem, olha quem que indicou aqueles caras pra lá, pô. Você tá muito bravo, hein? Tá bravo. Tô bravo, sabe por quê, Emílio? Tá a direita piroca na cabeça. Pode falar, sabe por que você fica indignado? Delari, pra nós acabar aqui. Delari baguncinho. Delari tá feliz. Deixa a gente continuar. Tô brincando. A grande questão é a seguinte: as pessoas estão indignadas, as pessoas querem algo de fato novo, que é algo que coloque esse país pra frente. E posso falar uma coisa: você pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode não gostar de mim, não importa. Mas fazer as mesmas escolhas, esperando resultado diferente, você vai tomar pra dentro sempre. Pode ter certeza. Olha lá, Dedê. Muito bem. Os papos sempre é bom com o Nicolas. Sim. Nicolas, obrigado por você ter vindo. Lá em cima. Obrigado por você ter vindo. Eu vou passar o Instagram aqui do Nicolas. Tem 17 milhões de seguidores. Tá de bem. Nicolas Ferreira, DM. Passamos o larápio. O Nicolas tá aqui, lançando o livro. O livro dele, Criando Filhos para o Amanhã. Vai ser papai de novo. Aê. E é um cara. Que promoção, só pra quem tá vendo aí, tá acompanhando, porque se não tá acompanhando, não vai saber, né? Até sexta-feira, se você comprar Criando Filhos para Amanhã, você ganha o Cristão e a Política. O Cristão? Isso. E o Cristão e a Política é esse aqui que é a sua base, né? Que é contra os princípios do Nicolas Ferreira.
Você é o deputado mais votado da história? Não. Da história é o Eduardo Bolsonaro, acho que 1,8 milhão de votos. Depois o doutor Enéas com 1,5 e eu um pouquinho atrás com 1,492. Que é muito voto, né? É muita responsa, né? Foi a primeira vez que um mineiro ganhou, né? Porque os eleitores de São Paulo é o dobro, né? São 32 milhões. Em Minas Gerais são 16. Então, proporcionalmente, se eu tivesse proporcionalmente, eu teria tido 4 milhões de votos aqui em São Paulo. Tá aqui, ó. Nicolas Ferreira de Oliveira, nasceu em Belo Horizonte, gosta dessa voz, é cristão, casado, palestrante e formado em Direito pela PUC, Universidade Pontífice, Universidade Católica de Minas Gerais. Ao longo de sua carreira tem se posicionado contra a esquerda e a doutrinação ideológica, igual Alba, e envolve pautas como feminismo e a ideologia de gênero. Foi o segundo parlamentar mais votado da história de Belo Horizonte, quando foi vereador em 2018. Em 22, Nicolas foi eleito para a Câmara Federal como o deputado mais votado do país e o mais bem votado da história. Tem que atualizar, eu não sou o segundo mais votado, eu sou o terceiro mais votado agora, porque o mais votado é o Pablo, que nós apoiamos, e agora ele é o mais votado da história de Belo Horizonte. Você faz o M de Pablo Morgado Almeida. aí pra nós. Pablo Almeida, daqui a pouco você vai falar. Pablo Vittar. Pablo Almeida, mais votado da história de Belo Horizonte. Parabéns aí, Pablão. Então, você é um cara, agora a gente viu aí o seu, né, o que você movimentou nas redes sociais. E você tem a responsabilidade agora. Eu não, hein? Foi lógico, graças à movimentação da internet livre, sem censura, das pessoas que movimentaram, que compartilharam. E o ponto principal é, sem isso, seria impossível ter revertido essa decisão do governo Lula. Eu fiquei muito feliz do Lula ter recusado, não por uma vitória pessoal, não, mas porque realmente ia ferrar com a vida das pessoas. E, enfim, tá aí. E o Tarcísio, um bom legado. Hein? Tarcísio é bom, hein? Eu devo encontrar com ele hoje, inclusive. O Tarcísio, cara. Vou lá no Palácio. Tarcísio é um cara muito bom. O Tarcísio não vem mais aqui, não sei por quê. Vou cobrar ele então. Cobra ele lá. Vou cobrar ele. Isso aí, Tarcísio, você tá me devendo um negócio também. Vou cobrar devendo na Dirce. O que o tá? Pera aí, Delari, pera aí. Que TV, pô? Então eu vou sair, vou ficar no YouTube. Isso, vamos continuar no YouTube. Então sai a TV agora. Sai agora? Então, pra TV a gente fala tchau. Muito obrigado pela sua audiência. Continue a programação e a gente continua no YouTube. Tchau, pessoal. Tchau, até amanhã. Bem. Agora sim. Agora sim, agora estamos com liberdade até às 5. Sem o Delari encher. Podemos ficar até às 6 da tarde. 5. Não, é brincadeira. Vamos ficar mais um pouquinho só. E esse negócio do USAID, você tem acompanhado ou não? Que é o dinheiro... Eu tava falando com o nosso querido Albeta, porque isso aí é um negócio antigo. Sim. A esquerda, inclusive, tinha várias paredes grafitadas falando, né, o fim da USAID. Enfim, eles eram contrários, né? Agora Então, mas a esquerda, ela dominou essas ONGs. Sim. Não tem ONG de direita. Onde tem ONG de direita? Tem, mas eu não acho que é a proporção que tem de financiamento do Jorge Soros. É completamente Então, porque diferente. Teoricamente uma ONG é um terceiro setor para cuidar de alguma coisa de pobre. Uma causa social. Uma causa de pobre. Causa social normalmente é pobre. Causa social. Se no mundo não tivesse pobre, não existiria ONG. Exato. Só que o que acontece? As ONGs cresceram muito e virou um negócio gigantesco. São bilhões de dólares indústria que os caras... De manipulação política, de interferência. Enfim, interferência internacional. Tem muita coisa aí. Agora, um ponto de estresse que eu faço, e não estou falando das plataformas aqui, até mesmo porque, enfim, são plataformas que eu utilizo. Não sou igual à esquerda que fala mal do Twitter, eu continuo usando o Twitter, né? Para mim é uma história que tem que ser realmente vista muito a fundo. Eu confesso que assim, eu não sei a totalidade dessas coisas, eu acho que praticamente também ninguém sabe. São muitos interesses em volta disso. Agora, um ponto interessante e as Big Techs, né, que no fim das contas eram as responsáveis, né, pelas interferências que aconteceram. Eu acredito, muita denúncia de interferência nas eleições, principalmente aqui no Brasil. E agora, enfim, a culpa não é de nenhuma delas, é tudo da USAID. Então assim, será que não é uma maneira de, enfim, livrar a barra deles, livrar a barra do Mark Zuckerberg, para poder, bota a culpa tudo no USAID, a gente toma o controle deles e a gente fica aqui, enfim, limpo? Eu não sei. Então, assim, até hoje, Emílio, eu não fiz nenhum vídeo a respeito disso, não digamos assim, me envolvi, porque, cara, muitas das vezes você é feito de bucha de canhão para interesses de pessoas que eu não sei qual que é. Então, aquilo que eu sei, eu entro, eu falo, eu gravo vídeo e tudo. Mas coisas que fogem da minha capacidade, que eu falo, cara, ok,
não precisa provar, isso é um ponto importante. Inclusive, o Mike Pence falou que se não fosse a interferência da USAID na eleição brasileira, o Bolsonaro ainda seria presidente. É uma denúncia muito forte. Mas precisa ver provar, né? Mas de um cara que não é qualquer cara, denúncia né? qualquer um faz. Sim, mas é o que eu tô falando, não é qualquer cara. Agora, o ponto que eu vejo, assim, é que, poxa, hoje, igual eu falei, os vídeos que eu tenho postado com a rede social, que eu prezo por ela, não por brilhantismo, mas porque é a minha defesa, é a minha defesa. Se a Globo quiser passar lá no Fantástico, lá, uma matéria acabando comigo, eu vou me defender aonde? Na minha rede social. Então, eu tenho um cuidado com ela por conta disso. Então, assim, se eu posto um vídeo lá hoje a respeito disso, eu sei que vai dar 10 milhões, 20 milhões. E eu não posso simplesmente falar qualquer coisa para daqui a pouco eu falar, putz, na verdade era isso, na verdade é aquilo. Então, eu tô meio assim, tô meio cabreiro. Precisa checar esse número, hoje eu tô sem o micro, que a Rouanet, por exemplo, é interna, mas é para cultura, 15 bi, a Rouanet. Sim. E o Agro, 2. Você vê as proporções disso. Não sei se o número é exato, porque eu não consegui checar, mas o pessoal aqui tá falando, tem coisas também acontecendo Então, por mas aqui. a defesa do Trump, o que ele fala é o seguinte, olha, o pessoal votou em mim para eu fazer isso. Ele tá passando um pente fino e tá falando, olha, transparência. O dinheiro que você paga de imposto tá indo para cá, tá indo para esses lugares aqui no mundo inteiro. Mas o Trump também já foi presidente durante 4 anos. Sim. Lá ele não vai olhar para onde foi, na administração dele. E aquela administração que ele fez? Provavelmente foi a mesma coisa. O ponto é, receber ajuda dos Estados Unidos para N casos, como, por exemplo, liberdade de expressão, né? Inclusive a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a OEA está vindo aqui já chegaram inclusive aqui no Brasil, teremos audiência com ele para poder mostrar o que está acontecendo aqui no nosso país. Isso é importantíssimo para dar voz. Não, a Só que, agência por outro Reuters... lado, isso não pode confundir com falta de soberania. Exato. O nosso Brasil precisa de ser soberano e a gente não pode depender nem dos Estados Unidos, nem de fulano, nem de ciclano, para nós termos um país soberano. Muitas vezes o que algumas pessoas falam agora, o doutor Enéas deve estar revirando um túmulo, poxa, de saber que não, nós precisamos ter a nossa... Ele falava naquela época sobre energia nuclear, né, sobre bomba nuclear, ele falava várias coisas que na época eu falava... Mas nós já tentamos muitos, ter a Interbras. Pois é. A gente não é bom nisso. Não, lembra o computador brasileiro? O Itautec. O Itautec. Lembra do Itautec? Porra. Lembra a Interbras? Tentamos muito. Nós tentamos muito. Mas agora vem a internet, Brasil. Pois A é. internet E o IA brasileiro. E o Netflix que o O Lula IA quer brasileiro. fazer. Você sabe que o governo Lula tá pensando em lançar um IA brasileiro, mas já lançou, né? IAT picanha não teve. IAT redução de imposto não teve. Enviada por negro. IAT um monte de coisa e não teve. Lançou, boiá. Muito bem. Tem pergunta, Gordão? Gordão direita gorda. A direita gorda. Essa é a direita que sempre me preocupa, porque como que você acha que a turma tem que se organizar, né? Eu sempre pergunto isso pra todo mundo que vem aqui que é de direita, porque a gente vê vários tipos, todo mundo querendo ser mais direita que o outro. E voltando ao exemplo, que é a coisa mais recente, a eleição municipal, a gente viu o Malafaia descer a marreta no Pablo, ele gastou mais tempo descendo a marreta no Pablo do que descendo a marreta no cara da esquerda que ele diz combater. Como que faz, hein, para equilibrar as direitas, por mais que você tenha um candidato que você acha que representa mais, outro acha que mais, mas que nem faz a parte da patota, que nem a gente tem Ratinho Júnior, a gente tem Zema, a gente tem o Tarcísio, uma galera. Como fazer para dar uma equilibrada e o pessoal não ficar no fogo amigo aí, hein? Eu acho que eu acredito numa política de convergência e não de espantar pessoas. Sim. E eu vejo que, infelizmente, tem uma parcela que é PhD em afastar as pessoas. Então, assim, o Silas Malafaia, ele fez vídeos, sim, criticando o Pablo Marçal, enfim. Foi pouco, não. Foram vários vídeos. E depois também desceu a linha no próprio Bolsonaro também, assim, palavras pesadas, chamou ele de um monte de coisa. Interessante que essa patrulhazinha pequena que fica me atacando, nunca falou um A do Silas Malafaia. Quem é? Exato. Quem é o Alba do sabe? Silas Malafaia. Então, assim, o que eu acho é cada um, de fato, precisa ter o seu nível de divergência para poder a gente chegar numa convergência. Exato. Eu não concordo 100% com a minha mãe. Exatamente. Eu vou concordar 100% com um político ou qualquer coisa. E o mais interessante,
As pessoas muitas vezes sabem disso. Só que é potencializado por um monte de coisa, cara, que assim, é da política e é chato. Tipo, o cara tá tendo mais relevância. Porque o cara tem mais visualização em vídeo. Cara, todo mundo na rede social começou com 0 seguidor. E é engraçado que antes, né? Porque é o deputado TikTok. Mas o cara quer um stories meu. Decide. Ou eu sou um menino imaturo, que não sabe de nada, ou você quer entrar aqui na rede social para poder também ganhar, enfim, like, clique, etc. Então, cara, eu acredito o seguinte, as pessoas, mais uma vez, por estar muito tempo dentro da igreja, eu entendi muito o que é corpo. Cada um tem uma função. Eu, desde já, na igreja, tanto já ministrei dentro da igreja, quanto também já passei inúmeros sábados com a minha tia, Janete, meu primo Danilo, lavando a igreja, cara. Lavando o banco da igreja, tirando chiclete debaixo de cadeira. Aí você limpava tudo, tirava as cadeiras, depois empilhava elas todas, jogava, passava vassoura, depois puxava com o rodo. Quantas lajes eu já bati, bicho? Tipo, com os meus tios para poder construir casa. Então, assim, cada um tem uma função. Vai ter gente dentro da igreja que vai recepcionar, e é importantíssimo. Vão ter pessoas que vão recolher o dízimo, vai ter pessoas que vão ministrar, vão ter pessoas que vão tocar. Qual que é a dificuldade, mais uma vez, da direita compreender isso? O Silas Malafaia, por exemplo, ele é um cara para falar o que quiser, mas ele tem coragem. Em determinados momentos, isso é importantíssimo. Como, por exemplo, na defesa das prerrogativas dos deputados, da sua liberdade. Agora, vai dizer que eu vou concordar 100%? Não. Sim. E assim, tá tudo bem de não concordar, cara. Então, mas você acha que essa frente... Porque aí você tá falando uma frente ampla, certo? Sim. Que é o que o Lula fez. Se o Lula não tivesse feito essa frente ampla, ele não ganhava. Só que... ele não ganhava se não tivesse... Pegou... Só que na hora de governar, você precisa fazer 700 ministérios, fatura vem, né? carreta furacão, ter cargo para todo mundo. O negócio é o seguinte, ou o cara vem por necessidade ou vem por gravidade pro seu lado. Tipo, hoje mesmo eu sei que, além de somente ser um cara de rede social, eu sei que eu sou uma ameaça pros caras. Poxa, se eu quiser falar assim, quer saber, então deixa eu pegar o histórico desse líder de partido aqui, deixa eu fazer um vídeo só em cima dele. E falar assim, pessoal, não dá paz pra ele em nenhum lugar do Brasil onde ele estiver. Sim. A vida dele acabou. Então, assim, eu sei que eu sou uma ameaça pros caras. Então, não é só mais um cara ali que tá fazendo um videozinho qualquer. Até mesmo porque um vídeo foi capaz de revogar uma medida do governo do PT. E o Lula, meu amigo, fala o que quiser, mas eu sei reconhecer as características e virtudes do meu inimigo também. O cara é corajoso pra caramba. Na treta que teve aí com relação a Israel e Hamas, ele manteve a posição até hoje. E não abre mão. Então, ele é um cara que segura a onda. Então, o que eu acho, assim, que as pessoas precisam compreender? Que você tem que ter uma política, assim, de coalizão. De chamar as pessoas para perto. Sim. De explicar as coisas. Por exemplo, eu não vou falar aqui porque é uma coisa... Enfim, foi numa festa privada, foi numa festa na filha do Neymar e tal. Quantas pessoas estavam ali que não me seguem e vieram falar, sou teu fã. Uhum. Eu tenho direct aqui de um monte de gente que fala, velho, eu gosto demais de você, mas eu não te sigo. Mas você é um cara querido, porque Nicolas. Senão os caras que cancelam vão me cancelar também. Mas você é um cara que não tem o que falar de você, é o que você falou. Não tem história. Você não tem história. Você não é um cara que... Você não tem onde buscar, entendeu? E esse que é o problema. Só que eu acho que o grande problema do Bolsonaro é assim, o cara vai atrás do Bolsonaro na época da eleição, ele cola no Bolsonaro. E depois fala, opa, agora eu não preciso mais. Esse Bolsonaro, importante. Porque o Bolsonaro tem os filhos, tem lá o Eduardo Bolsonaro, tem a tropa Bolsonaro. Ele fala, não, agora eu não quero mais Bolsonaro. Aí ele fica tentando cavar um pênalti. Todo mundo que se afastou do Bolsonaro, principalmente de uma maneira injusta, desleal, tomou pra dentro, né? Tem deputado aqui mesmo desse estado aqui que saiu de 1 milhão e tantos de votos para... Não ganhou nem pra vereador, eu falei. Isso aí eu previ. Vereador. Outros também, que, enfim, fizeram da mesma forma. Então, mas não apoia... Por exemplo, o Trump. Sim. O Trump, você não viu um republicano fazendo o que fez? Não, ninguém... Que fala, agora vamos largar o Trump. Até o cara, o vice-presidente dele, era um inimigo dele. O Ron DeSantis, ele ensaiou. O Ron DeSantis, ele ensaiou, mas ele viu que não ia rolar. Ele voltou. Mas não fez que nem faz. Porque agora faz uma campanha, é uma campanha meio... Mas até pra trair, os Estados Unidos é melhor do que os caras aqui no Brasil. Até a traição lá, ela é feita da melhor maneira possível, né? Eu só acho que assim... Mas quem que tá traindo?
Você não fala também. Você não né? fala. Não tô falando. Não. Você entendeu errado. Eu falei a traição é tipo uma Joyce Haussmann da vida, um Frota, desses caras que eu tava falando, e especificamente de trair o Bolsonaro. Todo mundo que fez isso se ferrou. O que as pessoas não podem colocar na mesma balança são as pessoas que talvez querem tomar decisões um pouco divergentes, ou divergências que existem, e colocar no mesmo patamar desses caras. Então, assim, mais uma vez, existe uma parcela de caras que fazem isso. Eu não dou moral, eu simplesmente respondo com biscoito, que é isso que esses caras querem. E, enfim, mais uma vez, Emílio, eu juro por Deus, se eu pudesse botar uma GoPro na minha cabeça, assim, e ver o meu dia a dia, nego ia ficar tipo assim, velho, como que tem tempo de fazer esse tipo de coisa? Não é porque eu sou um super-herói, não, mas é porque essa coisa tá dentro de mim. Tipo, eu paro, sei lá, passo na frente de uma escola, os meninos falam, velho, eu vou votar no C pra presidente, eu gosto de Matheus. Eu falo, quantos anos você tem? 12? Eu falo, não, impossível, eu com 12 anos, velho. Eu ajudava o Goku a fazer Jequidama. Eu tava um pouco me ligando pra política. E o homem que não fez isso, se não virou, tá dando certo. Tô zoando. Tô brincando, tem problema você não ter visto Dragon Ball Z, não. Mas assim, poxa, é uma coisa que eu falo, cara, é uma responsabilidade muito grande. Passou de um nível do tipo, beleza, sou um cara legal e tal, pra tipo, realmente o cara falar, velho, eu tô acreditando, tô depositando minhas fichas em você. E eu levo isso com muita responsabilidade. Então por isso você nunca vai me ver. Eu vou errar com certeza na minha vida, mas pode ter certeza. Pegar a lista de corrupção e sacanagem com esses caras fazem. Mas o problema é mudar o chip do brasileiro. É isso que o brasileiro quer. O brasileiro ele quer o melhor para ele, mas nunca muda. Então ele escolhe o governante e normalmente é o cara que é meio outsider. Isso. Porque ele vai contra o sistema, fala, tá tudo errado, tá tudo errado. Só que o cara, quando ele entra no sistema, ele gosta daquilo lá. Então ele gosta daquela coisa de Brasília, Black sabe, aquelas Label. festas, o Black Label, Blue Label. Blue Label. Blue Label. Vou falar uma coisa aqui. Só Blue Label. Você olha assim, é tudo azul. Gostoso, Paulinha. Gostoso, um Blue Label. Emílio, eu não tô dizendo que é fácil uma pessoa chegar lá e fazer todas as mudanças. Aí decepciona. Eu não sou ingênuo de acreditar que só falta coragem para mudar o Brasil. Eu não acho que seja isso. Eu acho que são N fatores. Igual como eu disse, eu tô 3 anos na política, eu construo relacionamentos, e não é com um intuito, não. Eu construo porque eu acho legal mesmo, assim. É conhecer vocês aqui, pra mim, tipo assim, é uma parada que eu sempre quis estar aqui. Eu nunca chego em um local, eu me acho merecedor daquilo. Eu falo, caramba, senhor, obrigado. Antes de eu entrar aqui, eu orei e falei, Deus, me ajuda, me dá sabedoria e tal. Então, assim, eu acho que isso te mantém o pé no chão. Primeiro passo. Boa. Então, há um crescimento natural para você chegar em determinados locais, e aí sim, a coragem é um fator e uma virtude que é importantíssima em qualquer governante. Mas o ponto que eu acho, assim, que talvez o cara, mas o que é diferente, talvez os outros demais e tal, é que eu nunca precisei me colocar 1% da minha coragem para nada até hoje na minha vida. Nunca. Eu nunca falei assim, caramba, eu tô com frio na barriga, pô, vou ter que fazer. Eu nunca. Porque pra mim, é tipo assim, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Então, Nicolas, mas aí o nego vai querer te matar, que não sei o quê. Falo, cara, se for necessário, eu, por exemplo, Nicolas virou presidente da República. Se for necessário eu pegar minha família, botar lá nos Estados Unidos, lá na Austrália, para poder eles ficarem em paz, de eu ficar aqui durante 8 anos, indo lá todo final de semana e resolvendo as coisas aqui, cara, uma coisa eu tenho no meu coração, eu não morro sem tentar. Entendi. Eu não morro sem tentar. Porque a pior coisa, desgosto que eu vou ter na minha vida é falar, caramba, eu perdi pra esses caras. Tipo, se o Lula conseguiu fazer as coisas, se a Dilma conseguiu fazer as coisas, entendeu? E assim, a gente vai dar mole pra esses caras, porque, cara, quando você desiste, não é você que... Não é o outro cara que tá perdendo. É você que tá perdendo e o cara tá ganhando. Tudo que o Lula quer é que eu fale assim, pô, tá muito difícil. O Nicolas tá tomando processo criminal e pode ser preso. Tomara que ele desista. Tomara que o povo não vá pra rua. Tomara que eles briguem entre si. Eles estão torcendo pra gente realmente ter uma falta de esperança, porque eles medem a régua deles com a mesma régua que eles medem eles. Do tipo, os caras vão chegar aqui, vão se acostumar, vão gostar do poder. Cara, mais uma vez, se amanhã perdi tudo, tem que começar minha vida de novo, eu começo. Assim, eu sou extremamente feliz com aquilo que Deus me deu e, principalmente, o brasileiro precisa entender que sucesso não significa ter bens, sucesso não significa estar tudo bem, sucesso é você fazer aquilo que você foi chamado para ser. E fracasso é você ser suscetível naquilo que você não foi chamado para ser. Aí, o cara vai me perguntar lá, com 80 anos de idade, e aí, Nicolas, o que você arrepende de ter feito? Eu posso falar da coisa que eu arrependi de ter feito, mas aquilo que eu arrepender daquilo que eu não fiz, eu não quero morrer com isso. Tipo, eu quero que as pessoas lembrem, não, o Nicolas era um cara que morreu tentando. Mas, velho, o cara morreu tentando. Acabou. E eu não sei o que essa minha tentativa vai gerar no coração dos outros. Sim. Eu não sei. Daniel, poxa, foi
Os amigos deles, praticamente quase todos foram mortos dentro de uma fornalha. O cara foi perseguido por não se curvar a estátua de ouro que tinha lá na época. E beleza, ele morreu. E aí? Ele nunca sabe que eu tô falando dele aqui agora. Então eu não sei o que a meu propósito vai encaixar na vida legado, da pessoa. né? Eu não O sei. legado. Então vai que, beleza. Talvez eu nunca me torne presidente da República. Mas talvez vai vir um moleque que vai me ver e vai falar, caramba, Exatamente. velho, a gente precisa fazer... E vai virar presidente. Eu acho que a sabedoria... Porque a gente tá falando muito de povo aqui, mas eu acho que se realmente... Eu acho que o povo que eu digo é todo mundo. O povo sabe para onde ir. Se o povo tivesse poder mesmo, se todo mundo tivesse poder, mas não tivesse essas, ia ser totalmente diferente. O povo sabe. O povo sabe quando ele está sendo roubado, quando exagerou. A sabedoria da multidão. A sabedoria da multidão é que normalmente você tem a elite, né? A elite quer controlar, precisa controlar a galera. E é interessante que o povo brasileiro ele acredita nesse poder dele quando ele é torcedor. Ele acredita que o grito dele dentro do estádio pode mudar o placar de um jogo. Como já mudou. Mas é no caso, por exemplo, do Cruzeiro e Flamengo, Galo e Flamengo. Eu acredito e vai lá e vira. Contra o Corinthians também. Contra diversos jogos que aconteceram. E olha que eu sou cruzeirense, hein? Mas, velho, um grito de eu acredito... E os caras, assim, 60 mil pessoas falando com você, que é jogador. Imagina você, jogador, ouvindo 60 mil pessoas falando eu acredito. Meu amigo, isso muda a sua cabeça. Aí, pra ir pra rua, para poder, fora Lula, ou para poder derrubar um ministro que está descredibilizando nossa democracia, as pessoas falam, mas aqui não é tão, assim, acho que não vai dar. Então, mas o Brasil, você tem que entender que é um sobrevivente, é uma Macunaíma, não é? É o anti-herói. É o anti-herói, é uma Macunaíma, ele sempre dá um jeito. Ele sempre deu um jeito, passou lá, puta, lembra a Zélia Cardoso de Mello? Sim. Opa! A Zélia, vocês não eram nascidos. Sim, pô, a Zélia, mulher do Chico Anísio. A Zélia tirou o dinheiro de todo mundo, do banco. Não, dinheiro, saldo. Ela falou, acabou, 50 acabou, não tem 50 mais. conto para cada um. Maravilhoso. O brasileiro sobreviveu. Então a nossa história é triste. Nicolas, que prazer. Muito obrigado, cara, você ter vindo. Muito bom. Tá aqui o livro para você, ó. Comprando esse. A galera tá perguntando onde compra no chat. Onde compra? Eu vou jogar agora eu vou jogar agora no meu stories, no meu Instagram, vai ser mais fácil eu falar, mas é no site da Editora Vida, mas vai no meu Instagram, vai estar no meu story. Pelo amor de Deus, para de cair em golpe com a minha cara. Eu não tô prometendo nada de CPF, de benefício, de coisa. Eu não vendo antenas do Starlink, tá? Eu não vendo relógio. Mentira, a galera... é o Delari que tá fazendo isso. Chegou um deputado pra mim em plenário. Ô, Nicolas, eu confundi, comprei 4 antenas Starlink. Eu falei, pô... Delari baguncinho, ó. O Delari tá eu não vendo. As únicas coisas, Emílio, que de fato eu faço propaganda, que vende, que tem tráfego pago com a minha empresa, os meus cursos, que eu tenho cursos tanto para quem quer ser político, quanto também para o Cristão e a Política, para você ter em formato, digamos, de vídeo, quanto também a venda do meu livro. E só, amigão. Acabou. O resto disso daí... nós temos a escola de inglês também, que dentro da minha empresa tem mais de 5 mil alunos, que chama Destra for Nations, né? O cara quer, por exemplo, ser missionário em outros países, ele precisa dessa língua. Então, se você quer, tem lá a Destra for the Nations. Então, assim, é muito bacana, cara. É muita gente. Tem hora que eu não fico falando, porque assim, o Brasil, você morre de tudo, menos de tédio. Aí todo dia é um trem diferente. E se eu ficar lá todo dia lá também falando sobre curso e tal, a galera satura. E eu sei porque é chato. Mas enfim, deixo aqui a oportunidade aqui, porque talvez você queira, né? Obrigado. Obrigado aí pela sua audiência. Amanhã estamos de volta ao meio-dia. Tudo de bom. Tchau, pessoal.